Continuando no estudo imagiológico do abdômen, vamos agora rever quais os principais alterações radiológicas nos casos de pneumoperitoneu e derrame peritoneal e começar a abordar os exames contrastados do tubo digestivo. Quanto à imagem de gás livre na cavidade peritoneal, portanto, o diagnóstico de pneumoperitoneu é, obviamente, como se compreende, um diagnóstico da máxima importância em virtude de ser, de facto, uma situação potencialmente urgente e emergente e, portanto, o seu diagnóstico não deve ser atrasado. Contrariamente à ideia de que talvez muitas pessoas possam ter, a melhor radiografia para se observar a presença de um pneumoperitoneu é a radiografia do tórax em pé. Claro que a explicação é lógica e simples, tem a ver com o facto desta radiografia permitir um gradiente de contraste a nível das cúpulas diafragmáticas superior àquilo que seria possível obter com uma radiografia do abdômen. A segunda razão é que a radiografia do tórax, o raio diretor e os raios divergentes da radiação X vão chegar à cúpula diafragmática de uma forma quase perpendicular, contrariamente àquilo que sucederia numa radiografia do abdômen simples, que é centrado muito mais abaixo e, portanto, a divergência do feixe seria muito maior. Por isso, resumindo, a radiografia do tórax em pé, com o paciente em pé, se o seu estado obviamente o permitir, é a melhor radiografia para a demonstração desta calote gasosa subfrénica, que é o sinal radiológico do pneumoperitoneu. Existem alternativas, obviamente, quando o paciente não se consegue colocar em posição ortostática, nomeadamente a radiografia do abdômen, obtida com raios horizontais. Aqui será sempre de preferir, nestas circunstâncias, o decúbito lateral esquerdo, uma vez que o gás irá tender a acumular-se junto à sombra hepática e, por isso, a sua detecção é mais fácil do que o paciente colocado em decúbito lateral direito. Por último, a possibilidade também de radiografia em decúbito dorsal, efetuada com raios verticais, poder demonstrar um sinal radiológico que foi descrito por Rigler, daí conhecido também por isso por sinal de Rigler, ou sinal da dupla parede intestinal, e que consiste na visualização simultânea do contorno interno e do contorno externo da ânsa intestinal, delineada por gás intra-intestinal e extra-intestinal. Aqui temos então dois exemplos de pneumoperitoneu de grandes dimensões e a facilidade com que tal aspecto pode ser de facto diagnosticado na radiografia do tórax, onde se vê duas enormes calotes gasosas subfrénicas com elevação da cúpula diafragmática. Chamava também a atenção para a radiografia da esquerda, a radiografia do tórax, onde vemos uma ânsa intestinal, cuja parede é reconhecida tanto pelo lado interno, distendida com gás intraintestinal, como extraintestinal. Portanto, no caso, este pneumoperitoneu era tão grande que até permitia, de facto, a visualização do sinal da dupla parede. À direita temos uma imagem de uma radiografia feita em decúbito dorsal. De facto, o diagnóstico de pneumoperitoneu é evidente porque aqui é de grandes dimensões e podemos observar a hipertransparência típica do gás intraabdominal. Sensivelmente à direita da coluna vertebral existe uma linha mais radiopaca que corresponde à zona de inserção na parede abdominal anterior do ligamento falciforme. Hoje, a tomografia computurizada é, de facto, a técnica de eleição quando se suspeita de um pequeno pneumoperitoneu que não é radiologicamente detectado, pelo menos em radiologia convencional. Com efeito, a TAC pode mostrar pequenas quantidades de gás, tal como se pode ver nestes dois exemplos, aqui adjacentes à cúpula diafragmática e formando um nível hidroaéreo com derrame peritoneal simultâneo e também junto ao estômago e ao baço. No exemplo da direita, podemos ver uma outra situação, igualmente que constitui um quadro de abdômen agudo, que é a diverticulite aguda, complicada, neste caso com um abscesso que se situa a nível do flanco esquerdo, onde é visível o nível hidroaéreo com gás. Chamava também a atenção para a existência de uma pequena coleção líquida, uma coleção gasosa situada junto à linha branca e que, de facto, representa a perfuração intestinal associada e, portanto, a pequena imagem de pneumoperitoneu que não era, obviamente, pelas suas pequenas dimensões, radiologicamente detectável.
A outra situação dentro da patologia peritoneal que convirá recordar é o derrame peritoneal. Este traduz-se do ponto de vista radiológico por um aumento da densidade radiológica, portanto, como sabemos, e atendendo às opacidades básicas, por uma opacidade de tecidos moles, que, dependendo das suas dimensões, poderá condicionar o desvio de ânsias que contém gás. Assim, aquilo que normalmente é visível do ponto de vista radiológico num paciente com derrame peritoneal e com quantidades significativas será a presença de uma centralização das ânsias intestinais no abdômen, portanto devido ao seu empurramento para a região central, bem como uma opacificação generalizada, portanto um aumento generalizado da densidade do abdômen. O derrame começa, obviamente, por se acumular nas porções de clivos do abdômen, que são no paciente que deambula a escavação pélvica, depois subirá para as goteiras parietocólicas direita e esquerda, o que pode condicionar também um desvio entre a imagem correspondente ao cólon ascendente ou descendente com gás e a faixa adiposa do flanco, que tem uma localização extraperitoneal. Neste exemplo temos então as principais vias de difusão do derrame peritoneal na cavidade abdominal, começando a nível da escavação pélvica, mais frequentemente no fundo de saco de Douglas, depois subindo progressivamente ao longo das goteiras parietocólicas, portanto por fora do cólon ascendente e do cólon descendente, até chegar à região do espaço de Morrison, portanto do espaço subhepático e à alta convexidade hepática. Neste exemplo chamo também a atenção de que a difusão do derrame se faz de forma mais livre à direita do que à esquerda. Com efeito, podemos observar que do lado esquerdo se observa um ligamento, o ligamento frenocólico, que constitui uma barreira anatómica para a difusão do líquido intraperitoneal, não deixando depois fluir diretamente para a região subdiafragmática esquerda, como sucede do lado direito. Vários exemplos da avaliação dos métodos imagiológicos para a detecção de derrame peritoneal, onde vemos à esquerda e na imagem central quantidades significativas de derrame que tem uma densidade homogénea, líquida e que no exemplo do meio se pode observar, sobretudo ao longo da goteira parietocólica direita, desviando o cólon ascendente em posição interna. Ainda nesta imagem eu chamaria a atenção para a existência de uma pequena quantidade de líquido que se pode ver atrás do estômago e à frente do baço e que corresponde à existência de derrame peritoneal, concretamente na retrocavidade dos epíplanos. Por último, na imagem da direita, gostaria de realçar o papel importante que a ecografia, como sempre, desempenha na demonstração das lesões líquidas e onde podemos ver várias imagens de septações. Portanto, uma ascite que não é uma ascite livre, é uma ascite septada, o que pode ser um elemento diagnóstico extremamente importante quando se pretende executar manobras de intervenção, nomeadamente para sinteses de qualquer género, sejam diagnósticas, sejam evacuadoras. Falámos de uma forma muito genérica do derrame peritoneal, mas convirá lembrar que a sua natureza pode ser variada. Podemos estar na presença de um transudado simples, nos casos de ascite, por exemplo, relacionada com hipertensão portal, podemos estar perante um hemoperitoneu, podemos estar perante extravasamentos biliares intraabdominais, sobretudo em pacientes com história de cirurgia biliar prévia. Esta é a primeira informação, portanto, o problema da distinção entre os vários tipos de derrame e o segundo problema, de que já fiz menção há pouco, a existência de derrame livre ou, pelo contrário, loculado, septado em locas, que a ecografia poderá mostrar com vantagem e de uma forma bastante simples, não havendo, em geral, muita necessidade de recorrer a outros métodos de imagem.
De uma forma geral, a ecografia e a TAC são os exames que se utilizam em primeira intenção para o estudo desta situação, sendo que, tal como também já foi descrito quando se falou da parte técnica dos métodos seccionais, a TAC tem a possibilidade de diagnosticar o sangue na cavidade peritoneal, portanto um hemoperitoneu, se for recente, demonstrando a presença de uma coleção líquida de conteúdo extremamente denso, espontaneamente denso. Portanto, este é um dado adicional que a tomografia computadorizada pode ser vantajosa em relação a outras técnicas, nomeadamente em relação à ecografia. A ressonância magnética, enfim, raramente será utilizada para o estudo do derrame peritoneal, mas também convirá a referir que a hemorragia aguda não tem tradução tão evidente em ressonância como tem em tomografia computadorizada. A ressonância detecta sobretudo a hemorragia subaguda, portanto, quando já há transformação e produção de meta-hemoglobina.